Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá você, amigo, amiga, irmão, irmã, que estão sintonizados conosco aqui no programa Vida Além da Vida, da Rádio Brasil Espírita. O nosso agradecimento pela sua presença aqui conosco, nestes estudos que estamos levando a efeito dentro da programação da Rádio Brasil Espírita, nesses estudos sobre a vida além da vida, de muita importância para todos nós. Afinal de contas, estamos aí nesse processo reencarnatório já faz muito tempo. E como tudo tem o seu tempo certo, chega aquele momento em que temos que nos apropriar de novos conhecimentos, de novas possibilidades de ações positivas para as nossas vidas. É isso que a espiritualidade está nos convidando. Para isso, eles estiveram aqui, junto a Allan Kardec, estabelecendo no mundo novas bases, novas diretrizes do conhecimento humano para uma prática melhor dentro das suas ações. Não basta dizer-se espírita. É bom que todos, ao apropriarem-se das informações espíritas, tragam consigo aquela vontade, aquela busca precisa do que a doutrina espírita nos oferece. E neste quesito das vidas, nos planos físico e espiritual, é de grande importância e valia para todos nós. Pode nos ajudar a nos conduzirmos melhor na vida. Porque, afinal de contas, os encarnes e desencarnes, eles acontecem o tempo todo, numa proporção muito grande. 170 mil pessoas deixam o corpo físico por dia no mundo. E 300 mil retornam para a vida física também, por dia e no mundo. Vejam que o fluxo é muito grande. Com certeza, inúmeros técnicos da espiritualidade estão ali realizando essa tarefa, estão ali colocando tudo para que tudo aconteça de maneira correta. André Luiz nos informa, no livro Missionários da Luz, que existem os espíritos construtores, ou seja, aqueles que preparam as encarnações. E essas encarnações, elas são preparadas com muito esmero, com muito cuidado, porque o espírito que retorna para o mundo físico, ele retorna para uma apropriação de valores, expansão do que já sabe. Então tem que ser tudo muito organizado, família, cidade, país, proposta reencarnatória. Então vejam que não é assim tão aleatório como se pensa por aí, em que o casal se une e resolvem ter um filho, o filho vai aparecer, a filha vai aparecer. Olha, isso aí tem muita e muita ação espiritual no meio. Tanto na vida intrauterina, quanto após o nascimento, tudo está muito bem conduzido pela espiritualidade. Os erros ficam por nossa conta, porque eles estão prontos para nos auxiliar. Da mesma forma, quando retornamos da vida física para a vida corpórea, para a vida espiritual, vamos ter muitas ajudas. Muitas situações ocorrerão a nosso benefício. É preciso, então, saber como que melhor utilizar esses benefícios que nos são oferecidos pelos espíritos técnicos das desencarnações.
Chegou o momento de retornar ao mundo espiritual. É um trânsito comum. Vamos entender sempre assim. É o trânsito comum dos desencarnes e reencarnes. Não é? Encontros, reencontros, desencontros. Como diz a canção. Naquela estação, muitos partiam, muitos chegavam. Assim também. Funciona nesse projeto da evolução na situação humana. Vamos tentar entender um pouquinho essa questão das encarnações e desencarnações na questão humana. Hoje, nós temos estudos muito interessantes da sociologia, da psicologia, da antropologia e do espiritismo, que nos ensinam a entender isso. Joana de Ângeles nos coloca o seguinte, que quando nós saímos da irracionalidade para a racionalidade, é como se a consciência emergisse lá do inconsciente profundo e começasse a observar o mundo, buscando neste mundo as verdades apropriativas de valores racionais. Agora, já não sou mais o inconsciente, já não estou mais novelando informações que fiz aí nos estágios anteriores, no mineral, no vegetal e no irracional. Criei um novelo de informações. Agora a consciência, ela emerge no tempo certo, no tempo próprio da evolução, para desenovelar tudo isso e adequar toda essa informação às verdades superiores, que são as verdades das leis de Deus. Assim funciona. Chegamos na racionalidade. Muita coisa para ser feita, muita coisa. Ficarmos de pé, mudarmos a nossa respiração, que antes ela vinha do chão praticamente, agora vamos buscá-la já no alto. Nós vamos começar a movimentar racionalmente. Eu vou ali, para que eu vou ali? O que eu aproprio daquela minha ida àquele local? Quando se estuda isso na antropologia, você observa que os passos são interessantes. Pequenos grupos se unem e caminham ali 50, 60 metros em busca de alguma coisa que lhes chama a atenção. E essa apropriação e fixação racional no mundo de relação, que no caso nosso é o planeta Terra, nós vamos crescendo, vamos vendo os rios, os lagos, os mares, os oceanos, as geleiras, os desertos, vamos vendo a brisa, a tempestade, os trovões, os raios, e tudo isso interage de maneira muito profunda com todos nós, naquela época. Então, aquele homem primitivo, aquele homem lá que vivia nas suas situações ainda de tribos ou de seres que se agrupavam no campo dos primitivos, eles começavam a interagir com essas situações que a natureza oferecia. Por exemplo, 3 coisas podemos dizer que chamou muita atenção do primitivo, que são o relâmpago, o trovão e os meteoritos. Isso era a resposta do céu para ele. Ele tinha a relação dele com o mundo, digamos uma relação horizontal, e agora ele terá uma relação vertical, que é a que vem dos céus. O trovão é a voz poderosa do Criador. O raio é aquela potência do Criador se fazendo representar no mundo. E o meteorito era aquele presente do céu que caía para mim. Essa bendita relação consolidou neste homem que chega na racionalidade a ideia de um ser criador, que vai nortear sua vida daí por diante e cada vez mais profundamente, até chegar ao ponto de Jesus dizer
Quando você quiser conversar com seu pai, entre no silêncio do seu quarto e a sós você fala com ele. Observamos, então, que há toda uma estrutura divina, poderosa, nos encaminhando para esta evolução cada vez mais consciente, cada vez mais crescente no campo das apropriações superiores da evolução, que a consciência vai nos oferecendo através da verdade que ela assimila, daquilo que ela busca. É como se fosse um radar capturando as verdades. E diz a sociologia que nós temos alguns estágios nessa evolução enquanto homens. O homem é aquele que sai da irracionalidade para chegar a um posto qualquer de angelitude. Ele vai transitar neste caminho, do irracional para o anjo, digamos, nós estamos usando essa palavra anjo, mas pode ser outra coisa, pode ser outra denominação. O que queremos dizer é que chega-se um momento em que o homem deixa as ações puramente humanas para ações superiores no campo da sua evolução, que seria, digamos, a quinta dimensão. Primeira, segunda e terceira seria largura, profundidade, né? Seria a altura. A quarta dimensão, o tempo, e a quinta dimensão, aí sim, apropriações da matéria mais sutil ou da espiritualidade em emergência. Então, chegamos na quinta dimensão, ou seja, agora o homem vai ficando para trás. A proposta humana é uma proposta muito dramática, porque ele precisa dos dramas para crescer. Dramas esses que ele cria, por não saber ainda lidar de maneira consciente e perfeita com com seu próprio ser existencial. Ele existe, mas não sabe por que e como existe. Ele transita pelo mundo, no ir e vir natural do trânsito humano, mas não sabe bem por que vai, por que vem, porque tem que ir, porque tem que voltar. E assim ele vai vivendo da fase primitiva, que ele não tem responsabilidade nenhuma com nada, ele é aquele que comete um engano, faz alguma coisa e jura que não foi ele. É uma característica do primitivo. Depois ele vai para o tribal, que é uma característica própria da formação de família, de clãs, de tribos, de ocas. Depois ele vai para o cidadão, que já é um posto mais avançado, onde ele vai viver em conjunto com outras pessoas, com outras criaturas, e tendo que respeitá-las naquele projeto de a tua casa é tua, a tua família é tua, minha casa é a minha família é a minha, e em algum momento nós nos encontramos num clube, que pode ser um clube religioso, um clube de entretenimento, um clube de futebol ou de outro esporte qualquer, um clube. Então, ali nós encontramos e interagimos, mas a minha casa é minha, a tua casa é sua, a tua família é a sua, a minha família é a minha, ou seja, ainda muito ligado àquele processo do egocentrismo, ou seja, é meu, este é o cidadão. E depois do cidadão, ele começa a buscar algo de espiritualidade, algo além dessa relação pura do eu, tu, apenas numa proposta de que você fica lá e eu fico aqui. De vez em quando a gente encontra. Depois ele vai crescendo, crescendo, até chegar à transcendência. Ou seja, agora eu já não preciso mais tanto de estar aqui no mundo físico, nesse mundo ainda grosseiro, esse mundo ainda de relações complicadas e dramáticas, porque agora eu já entendi mais a minha posição de filho ou de filha de Deus. Chegamos, então, à transcendência. E daí por diante é outro nível da evolução. Então, vamos nos situar do irracional até o espiritual.
que é o que nós estamos vivendo. Existem criaturas que não querem sair daquele cidadão que não sabe direito os seus deveres da cidadania e que usam o seu projeto cidadão para apenas fazer aquilo que lhe convém, aquilo que ele gosta. Olha, por que então existe a desencarnação? Por que então nós temos que voltar para o mundo espiritual? Por quê? Qual é a necessidade dialética da vida conosco para essa volta ao mundo espiritual e o retorno ao mundo físico? Exatamente para isso. Para nos apropriarmos do ser espiritual e depois do ser transcendente. Vejamos que, nesse trânsito, mundo físico, mundo espiritual, as nossas mentes vão deixando gradativamente aquelas propostas puramente egoístas, puramente orgulhosas, para um entendimento maior. Vamos fazer aqui um exemplo. Quando estamos encarnados, o nosso horizonte está limitado às coisas puramente materiais. Eu digo esse horizonte de vista de mundo. Então, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um apartamento muito chique, eu quero um iate, eu quero fazer viagens sem ter a menor noção de turismo de ponta, turismo em que eu aprenda com turismo. Eu só quero passear, eu quero bater fotos lá na praia tal, na montanha tal, na ruína tal, para postar nas redes sociais e mostrar que eu estou aqui. Essa é a proposta, praticamente, da maioria das pessoas, com raras exceções, e claro que as temos, nesse processo enquanto encarnados. Eu quero fazer uma faculdade. Não é que eu quero aprender o que está sendo ministrado. Eu quero ter um título, afinal de contas, é muito bom ser doutor, ser PhD, é ser respeitado socialmente, academicamente, mas na hora de falarmos sobre Deus, falarmos sobre espiritualidade, a gente fala assim, não mexam com isso, não vamos complicar as coisas. E aí as pessoas vão, então, vivendo nessa relação puramente física, do mundo físico. Quando ele desencarna, no processo natural do desencarne, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar um outro horizonte, que muitas vezes vai contrapor aquele horizonte que ele está vivendo aqui, desse que nós relatamos. Ele vai viver um outro horizonte. Ele vai encontrar pessoas arrependidas, vai encontrar pessoas que estão destronadas de si, vivendo em situações lamentáveis, enquanto aqui eram pessoas de um nível social muito grande, mas que não souberam aproveitar a oportunidade que esse nível lhes oferecia. E essa pessoa, então, vai encontrar lá no plano espiritual várias e várias situações. Então, se nós temos aqui um horizonte mais ou menos de vistas quase que repetidas, com algumas diferenciações, por exemplo, a montanha da Etiópia é de um jeito, a montanha da Dinamarca é de outro jeito, a montanha do Brasil é de outro jeito, e assim nós vamos vivendo, mas tudo montanha. Chegando no mundo espiritual, eu vou encontrar coisas muito diferenciadas desse horizonte do plano físico. Ou seja, eu vou me apropriar de novas possibilidades de entendimento, de fruição da vida. Enquanto aqui no plano físico a matéria se faz por uma aglutinação muito, muito coesa das moléculas, tornando tudo muito concreto, onde se eu bater eu posso machucar. Chegando ao mundo espiritual, dependendo da situação que eu me encontro, eu posso observar que essa matéria não é tão assim concreta que eu posso fazer uma
modificação com a minha ação ou com o meu pensamento. Então, é uma outra possibilidade que se abre para nós, completamente diferente daquilo que nós estávamos vivendo aqui no mundo físico. Aí vamos observar, se a evolução ela é um caminho ascendente, eu vou passando por essas possibilidades do mundo físico e do mundo espiritual, para que eu me aproprie dos valores daqui e dos valores de lá. E depois de apropriado os valores de lá, no determinado nível, no determinado momento, eu retorno para o mundo físico, trazendo novas informações para novas percepções. Assim é que em todas as épocas da história dessa humanidade, se dizia: essas crianças de hoje são diferentes. Isso acontecia na Idade Média, na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna. Isso aconteceu lá as três grandes revoluções, que foram a Revolução Industrial, a Revolução pelo Iluminismo, a Revolução Francesa, essas três grandes revoluções. Em todas elas, os pais diziam, os pares acadêmicos diziam: nossa, essas crianças de hoje. E agora também, muito mais acentuado, se diz essas crianças de hoje. Por quê? Porque voltam do mundo espiritual com novas possibilidades. Ainda possibilidades pequenas. Por quê? Quando a pessoa volta do mundo espiritual para o mundo físico, ele tem toda aquela pulsão do novo e tenta realizar o novo. Tanto assim que quando ele sai da infância e ele chega na adolescência, ele é uma pessoa, pode ser uma pessoa muito agitada, muito sem saber o seu caminho, sem saber o seu posto, sem saber direito o que está fazendo por aqui, porque ele traz várias e várias informações atualizadas e encontra ainda um mundo com mais lentidão. Daí ele começa a ter essas batidas, esses contrafortes, que não sabe direito definir, e mais tarde, mais quando adulto, daí ele vai começar a modificar alguma coisa. Por quê? Porque ele traz o novo para aquilo. Isso aconteceu na filosofia, aconteceu na ciência, acontece na teologia, em todos os departamentos do conhecimento humano. Vocês percebem a importância do nascer, do morrer, do renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei? Proposta essa que está no túmulo de Allan Kardec, lá no Père Lachaise de Paris. Entenderam como é importante o nascer e o morrer? Eu estou falando do morrer no sentido clássico, né? dessa apropriação simbólica do fonema. Mas não é morrer, é desencarnar, é fazer o desenlace. Aí cada um fala da forma que gostaria de falar, ou de que gostaria de ouvir. O trânsito é comum. Trazendo isso para a nossa vida diária, a nossa vida de relação, né? Eu gosto muito desses filósofos que fazem esse jogo, né, do eu, tu, eu. Posso citar aqui dois, né, Martin Buber e Hegel, que trabalharam bastante essa relação do eu, tu, eu. Eu, espírito, soberano, Deus, como disse Jesus. Vós sois todos deuses. E o que é um Deus? Um Deus é alguém que ultrapassa o ordinário do ser humano para um ser superior. Então, um Deus é alguém superior ao humano. Por isso, na mitologia, se chamam de deuses aqueles seres que muitas vezes eram espíritos superiores que estavam ajudando a humanidade. Então, essa relação do eu, Deus, com tu, Deus, e o retorno a mim, Deus também. Então, nós estabelecemos uma relação de Deus, Deus. Uma relação de deuses. Quando nós chegamos nesse nível de entendimento, as coisas começam a fluir
com muito mais naturalidade. Eu entendo que eu, Deus, tenho uma proposta divina de crescimento para o Pai. E que ele, Deus, tem uma proposta divina de crescimento para o Pai. Ambos estamos nesse trânsito evolutivo. E muitas vezes nos encontramos aqui, nos encontramos no mundo espiritual, depois um vem, outro fica, depois outro vai primeiro que eu, outro retorna, eu ainda estou por aqui mesmo. É uma coisa extraordinária. Que a isso nós podemos dar o título de os volteios da vida. Isso ultrapassa toda e qualquer possibilidade de não entendermos a grandeza do Pai se fazendo para cada um dos seus filhos. E funciona de uma maneira tão extraordinária, tão harmônica, que o homem da atualidade, principalmente nós espíritas, e aqueles que são simpatizantes ou não do espiritismo, podem perceber de uma forma mais profunda. Como é que faz a evolução? Qual é o móvel da evolução? A evolução está na razão direta das minhas possibilidades cognitivas, mnemônicas, perceptivas, e com o tudo o que existe. Digamos assim, o universo ele é um campo de possibilidades. Como nos diz aí os nossos irmãos que estudam e divulgam a física quântica, os ativistas quânticos, no dizer de Amit Goswami, hoje um dos grandes representantes da física quântica. Então, o universo ele é um campo de possibilidades, de tal forma que cada um se adequa à sua possibilidade do momento. Cada um se adequa à sua necessidade, a sua percepção. Eu estou encarnado. Mas chega um momento na minha encarnação que eu necessito dar uma viagem um pouco mais longa, retornar ao mundo espiritual, para apropriar de novos conhecimentos, de novas informações, de novas adequações dentro desse projeto incrível da evolução. Mas eu tenho uma pessoa muito amada, muito querida. Aqui, na relação eu-tu, a nossa contrapartida é profunda, é muito afetiva, ela está linkada a muitas histórias do passado e do presente, a muitos encontros energéticos que um transmite para o outro e vice-versa. Isso é maravilhoso, porque isso pode construir uma vida de relação de altíssimo nível. Contudo, a vida é movimento permanente. Não podemos ficar estáticos, não podemos ficar parados numa situação apenas. Chegamos a um nível maravilhoso, subimos uma montanha, chegamos no topo da montanha, estamos lá em cima, vivendo aquela plenitude do olhar e verificar a profundidade do horizonte. Mas é preciso descer. Ali não é a nossa casa. Precisamos descer porque não basta eu apropriar de um topo de uma montanha, eu tenho que apropriar do todo que existe. Temos que descer e caminhar para outra possibilidade, para outro local, para outra zona. Assim, todos nós fazemos na evolução. A nossa visão aqui é uma visão pequena ainda, mas chegamos na plenitude, porque eu, tu, somos realmente um conjunto magnífico de apropriações de altos valores nobres. Mas aí um olha para o outro e diz assim: eu preciso ir. Eu preciso continuar, te espero lá. Vamos nos encontrar lá. E por uma questão magnífica da relação de Deus com o homem,
ele permite, então, o avanço daquele outro. E aí o desenlace. O desencontro, muito pequeno de tempo, acontece. Porque dali a pouco o outro também vai. É isso que precisamos entender nas desencarnações. Desencarnar não é morrer, não é extinguir-se, não é acabar. Pelo contrário, é continuar. Por isso que Carlos Torres Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria, na lição 200, ele vai dizer o seguinte: não dê ao teu ente querido desencarnado a decepção de não entender a necessidade dele. A vida além da vida significa apropriações novas que cada um necessita. Somente por esse trânsito nós conseguiremos sair da casca pesada, da casca dura da matéria, para algo superior, estabelecido por Deus nos planos espirituais. É muito bom, muito gratificante essa nossa relação familiar, essa nossa relação entre amigos. Mas é necessário entender isso. Quando se lê na Bíblia, né? Se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, então você é um mentiroso. Porque o mesmo Deus que está em você está no seu irmão. E o que é o amor? Senão uma prática de libertação daquele que amamos. Se eu amo verdadeiramente, eu o liberto, entendendo a sua necessidade de apropriações de novos valores. Seria muito triste se eu prendesse alguém comigo pelo meu projeto egóico de tê-lo ou de tê-la para sempre. Este para sempre, este eterno, que muitas vezes a gente ouve falar, penas eternas, amores para sempre. Isso é enquanto dure. O eterno é enquanto dure. Uma dor eterna, ela é enquanto dure. E este para sempre é enquanto estamos próximos. Então, o eterno e o para sempre têm um limite, assim como o nosso universo tem um limite. O que não tem limite é a criação. E para entendermos, para apropriarmos desse ilimitado, temos que estender e resolver-se nos pequenos limites. De forma que, quando alguém retorna ao mundo espiritual, ele está trabalhando porque ele venceu um limite dele e agora vai abrir um outro campo de aprendizagem. Infelizmente, a grande parcela daqueles que retornam ao mundo espiritual é ainda em desentendimentos disso, de revoltas contra isso. Revoltas sobre aquele que fica e aquele que vai. Quantas vezes aquele que vai não está entendendo bem o processo, e aquele que fica está revoltado, está gritando por ele, chorando desesperadamente, enquanto que ele está totalmente atordoado ou atordoada lá no mundo espiritual, porque não aprendeu, não entendeu, não sabe que este é o trânsito natural da vida. Viveu toda uma existência puramente em busca do horizontal, em busca daquilo que o mundo pode oferecer de imediato, e enquanto o mundo oferece o imediato, ele se torna imediatista. E quando chega o momento desse trânsito para o mundo espiritual, a pessoa não se sente devidamente preparada
e se encontra fora do corpo físico. Vamos citar aquele exemplo que não é tão difícil de acontecer, quase sempre isso acontece. A pessoa está no processo do desenlace, do deixar o corpo físico, e dentro do rito fúnebre, ele está ali, o corpo dele depositado naquele local de despedidas da família, de amigos, e ele está tentando sair ali daquela... Ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele sabe que tem amigos próximos dele, tem familiares. Para ele pode ser um sonho, pode ser uma sonolência, uma pequena perturbação, ou uma grande perturbação. Ele não sabe direito o que está acontecendo. Ele não percebe nem as pessoas, os espíritos que estão ali ao lado dele para ajudá-lo. Porque sempre numa desencarnação tem espíritos para ajudar, para proteger. Não sabe também, não consegue ver o seu familiar, que já está ali do lado dele, tentando despertá-lo para que ele avance com eles. E aquela família física prendendo ele nas lamentações, nos choros convulsivos, como se a pessoa acabou, morreu, desapareceu, nunca mais vou ver. Então cria-se um clima, um ambiente muito, muito ruim para o desencarnante. Porque na mesma hora que ele tem a palavra do mentor que quer levá-lo, vem comigo, vem conosco, ele tem o grito da família que fica, fica, fica. Se jogam no corpo, em processo de desencarnação do espírito, e num choro convulso, em pensamentos completamente fora do contexto da irmandade, da relação eu, Deus, tu, Deus, ele vai prendendo. Termina o processo, ele, o desencarnante, ainda atordoado, o que ele vai buscar abrigo? Com a família corporal dele, que está encarnada. Costuma entrar no carro com a família e voltar para casa, porque a família não liberta. E o sofrimento dele é muito grande, porque pouco a pouco ele vai descobrindo que ele não é mais o senhor daquela casa, ou a senhora daquela casa, que aquilo tudo acabou, aquilo tudo passou, que ninguém mais dá atenção para ele ou para ela, que assentam na cadeira que era de preferência dele ou dela, que falam mal dele ou dela. Porque, às vezes, aquele momento ali foi só um momento de emoção forte e que se pensou só no bem que ele realizou, que ela realizou, mas, na realidade, tem muita coisa, porque todos nós cometemos muitos enganos. E aí, há-se um processo muito difícil que, mais tarde, pode se transformar numa obsessão. É preciso entender que o nosso ente querido desencarnado, ou no processo, precisa do nosso entendimento. Dói? Sim, um pouquinho dói. Mas veja vocês, se não fosse vencível essa dor, Deus não permitiria que ela acontecesse entre a humanidade. Ele só permite que essa dor aconteça porque cada um que sofre por esse processo tem a sua força para superar a dor. Tem o auxílio para ajudá-lo a superar a dor. Guardemos sempre, meus amigos, minhas amigas, ouvintes aqui do programa Vida Além da Vida, da Rádio Brasil Espírita de Maceió. E a todos vocês que estão retransmitindo esse programa, todas as outras emissoras, em todas as partes que este estudo está chegando via essas emissoras, digo a vocês, vamos estudar melhor essa relação eu-tu. Vamos pensar um pouquinho mais nisso. Que é uma função que você pode trabalhar como antropológica, sociológica, filosófica e espiritual. Eu sou soberano. Eu não sou você.
e nem você é o que sou. Eu preciso da tua ajuda, assim como eu posso te ajudar. Mas tem que ser uma relação livre, aberta, consciente. Quando Hegel fala em si, fora de si e retorno a si, ele está dizendo isso. Eu, que sou Deus, Cristo, vou até você, que é Deus e Cristo, te enriqueço com os meus valores, me enriqueço com os seus valores e retorno mais enriquecido e te deixo mais enriquecido. Assim agem os espíritos conscientes. De tal maneira que, se eu estou no mundo espiritual, numa relação muito amiga com aquelas pessoas que estão próximas de mim, e de repente eu recebo um convite. Veja, você foi convidado para fazer um curso na constelação, da estrela que fica na constelação tal, e você vai ficar lá um tempo. Quando você retornar para a Terra já terá vivido aí mais 300 anos pelo movimento cósmico. E aquele ente querido vai ficar longe de mim 300 anos. Ele vai me prender? Não, não vai, por favor, não vai. Fica aqui comigo, fica aqui e tal. Isso aí não é relação eu, tu, eu, não. Isso é relação ego, ego, ego. Então, é ego fortalecendo ego. Egoísmo fortalecendo egoísmo. Por isso que o nosso retorno ao mundo espiritual, aqui do plano físico para a parte espiritual, ele não traz avisos. Porque se trouxesse aviso, o que ia ficar podia querer prender quem fosse. E quem tivesse que ir podia criar algum estratagema para ficar. Somente espíritos mais evoluídos podem transitar com mais liberdade no universo, porque eles têm essa noção de onde eu estiver, tu estará comigo na relação crística, e não mais na relação corporal, que eu tenho que tocar você, eu tenho que pegar na tua mão, tenho que pegar no teu braço. Isso acabou. Agora eu sou espírito livre. Vocês observem o Sol. O Sol está no lugar dele, e ele joga seus raios para todo o sistema solar. Ou seja, ele está no lugar e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esse raio de sol, que chega agora nesta manhã aqui para nós, ele vem de um astro que está fixo no ponto que ele é colocado, pela lei da gravitação, pela lei centrípeta, pela lei da centrífuga, ele está fixado ali naquele centro do sistema solar. Contudo, seus raios visitam todos os planetas e tudo aquilo que está na sua liderança, ele nunca deixa de ser o Sol. Os espíritos superiores fazem assim. Onde eles estão, os raios deles fluem e estão em todos os lugares ao mesmo tempo, de modo que a relação eu-tu nunca perde a continuidade. E por que nós não entendemos isso aqui? Por que quando o tu já não estará mais próximo de mim, eu tenho que buscá-lo terrivelmente, fortemente, para ficar comigo? Por quê? Porque eu não suporto a vida sem você. O eu não suporta a ausência do tu. Essa é uma relação egóica. Porque daqui a pouquinho, o eu também terá que retornar ao mundo espiritual. E como é que fica o tu daqui? Ele vai me prender também? Ou ele vai me libertar também? Percebem como que é complexa essa relação, né, do eu, tu e do mundo espiritual? Eu gostaria de colocar aqui para nosso estudo, né, a questão 149 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz a seguinte interrogação: em que se transforma a alma
no instante da morte, volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Percebem? São movimentos temporários, necessários, enquanto estamos na dimensão humana, na evolução humana. Precisamos desses movimentos. Somente por esses movimentos é que nós vamos deixando gradativamente a proposta de existirmos, de morarmos na matéria densa, que foi nossa aliada até aqui. Como essa matéria nos ajudou? Como ela foi importante? Porém, agora é necessário deixá-la. E este movimento do ir para o mundo espiritual, retornar ao mundo físico e voltar para o mundo espiritual é o grande movimento da soltura da casca pesada da matéria. Então, se eu amo profundamente aquele ser que agora está indo, o que eu devo pensar? Olha, ele estava aqui temporariamente e vai voltar para o mundo espiritual para mais um tempo e depois provavelmente retorna para mais um tempo. Ou seja, tudo questão da fruição da vida. Agora, se eu entro naquele desespero, eu não estou entendendo o movimento da vida. Eu ainda não entendi qual é a propriedade real do existir. Ou eu penso que o existir é só aqui, nesse mundo tão difícil, tão dramático, muitas vezes gerando tragédias. Por que eu quero prender o ser aqui? Certa feita, um amigo conversando comigo, ele me disse o seguinte, que ele voltando de uma cirurgia complexa que ele foi submetido, em determinado momento, já na casa dele, já caminhando, ele chegou para a janela, na janela, olhou para o mundo, para cima, olhou para o céu, e conversou com o mentor dele, falou: "Ah, meu irmão, me ajude a superar tudo isso." E o mentor respondeu para ele médium bem perceptivo, o mentor respondeu para ele: "Meu irmão, meu filho", porque era pai dele em outros momentos, "se eu pudesse, eu te tirava desse vale de lágrimas, mas eu ainda não posso." Olha, agora a relação se inverte. É o espírito evoluído, desencarnado, mentor daquele encarnado, que quer levar o encarnado para junto dele. Por quê? Porque ama o encarnado, ama profundamente. Mas ele diz: "Eu ainda não posso. Eu tenho que entender a sua necessidade de ficar aí." E por que nós não podemos fazer o mesmo? Eu chego para aquele corpo que foi o veículo por onde o meu ente querido transitou enquanto estava aqui, olho para aquilo tudo e digo: "Oh, meu irmão, como eu gostaria que você ficasse comigo, mas eu entendo que você tem que ir. Então vai na paz de Deus, que eu vou fazer de tudo para ficar com ele aqui também." Percebem, prezado ouvinte, pesada ouvinte, como que é bom sabermos tudo isso? Como é divino vivermos isso? Como é sábio a entendermos isso? E olha, nós já fomos informados desde muito tempo do mundo espiritual. Eu não vou nem comentar aqui sobre as informações que os orientais detinham desde milênios, eu vou falar, mais ou menos 2.400, 2.500 anos atrás, quando Platão disse do mundo das ideias, que é de lá que promana tudo, que é de lá que vem tudo.
Então, tudo que é de maravilhoso que tem no mundo físico, e tem muitas coisas, reconhecemos, vem do mundo espiritual, nesse trânsito. Nesse trânsito de nascer aqui, o trânsito mediúnico de apropriação do que existe lá para trazer para cá. Assim fizeram os grandes gênios. Então, entremos nesse volteio da vida. Porque se tem a vida aqui, tem a vida além dessa vida. É a vida para todo lado. Como Jesus nos disse, eis que vos dou a vida em abundância. A vida que flui em todos os setores. E aí o teu afeto que está voltando para o mundo espiritual necessita da tua libertação dele. Porque daqui a pouquinho vocês se encontram. Agora, se ficar aqui, na revolta, no luto interminável, isso pode causar uma ruptura deste afeto. Pode causar. Porque se esse afeto que foi tem valores superiores, ele vai para planos superiores. E se eu fico aqui na revolta, não aceito, não aceito, não aceito, eu posso ficar preso às baixas frequências, cada vez mais me distanciando dele, que está indo para alturas, para dimensões superiores. É preciso entender isso. Não só entender, como também vivenciar isso. Lembram-se do livro Nosso Lar? Quando a André Luiz queria encontrar sua mãe, mas não era possível. Porque ela estava em dimensões superiores, teria que aguardar o tempo certo, ou seja, o tempo em que ele melhorasse, que ele modificasse a frequência dele, porque aí ela poderia chegar perto dele. Porque ele estava onde? Ele estava no umbral. Local das revoltas, local do eu não aceito, local do eu comando, local de que Deus não manda nada, que Deus me perturbou, me prejudicou. Ele estava ali naquele local, frequência baixa. Quando ele é retirado dali, ele tem que ter um tempo para modificar a frequência dele, para aí sim ele encontrar com o grande afeto dele, que era a mãe. Nós podemos estar fazendo o mesmo. Nesse choro interminável, nessa apropriação desesperada daquilo que não me pertence, que o outro não me pertence. O outro é filho de Deus, é filha de Deus, não me pertence. Então, ele pode desencarnar e ir para mundos superiores, dimensões superiores, e eu ficar aqui preso. Por exemplo, quando um jovem desencarna, uma jovem desencarna, e que há aquela comoção, né? Às vezes até uma comoção social, envolvendo toda uma comunidade em torno daquele desencarne. E os pais, ou os parentes próximos, ou amigos, ficam naquela revolta com Deus. Por que levou meu filho? Por que levou minha filha? Não me levou. Não era você que tinha que ir, era ele. Era ele que precisava retornar, não você. Isso só vai entender aquele ou aquela que, de fato, quiserem crescer para sair das relações e das dimensões comuns, ordinárias do movimento humano para o movimento homem espiritual. Doutrina espírita chegou no mundo numa hora perfeita, que era uma hora de conflitos entre o homem e Deus. Havia um conflito filosófico, científico muito grande no mundo ocidental, no século XIX, XVIII, XIX. Havia um conflito muito grande porque as pessoas já não acreditavam mais em Deus e entendiam que não precisavam mais dele, porque eles eram senhores do conhecimento do mundo, já se tornavam senhores desse conhecimento. Mas, coitados,
Eles só estavam trabalhando os efeitos, e não a causa, não sabiam da causa, sabiam só dos efeitos. Já se achavam senhores de toda a verdade. A doutrina espírita chega e diz assim, olha, nem tanto céu, nem tanto terra. Vamos fazer o meio? Vamos raciocinar tudo? Existe um mundo físico para ser explorado, pesquisado. Sim, avanço social, avanço humanitário, mas existe Deus que tudo provê. Então, quando você pensar em Deus, que a tua fé em Deus seja raciocinada pela tua pesquisa, pelos seus aprimoramentos de valores. Aí criou-se a fé raciocinada. Meu irmão, minha irmã, dê ao seu ente querido desencarnado a alegria de ver que você entende a necessidade dele. Sei que dói, sei, já passei por isso, mas é uma dor que a espiritualidade tem todo o recurso para nos proteger. Então, apegue-se ao recurso do mundo espiritual. Apegue-se com Deus, com teu mentor. Apegue-se com o próprio mentor do desencarnante, ou da desencarnante, para te ajudar também. E daqui a pouquinho você vai ver. Ele merecia ir. Ela merecia ir. Esta é a perfeita relação eu, tu, eu. Eu, Deus, tu, Deus, eu, Deus. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado por vocês estarem conosco nesse programa Vida Além da Vida, aqui da Rádio Brasil Espírita. Eu desejo que você tenha sempre em seu coração essa consciência da evolução permanente dentro do movimento natural da evolução. E no movimento natural da evolução, reencarnar e desencarnar são fases. Como diz no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, Deus não vê o mundo com olhos não vê o homem com olhos pequenos de apenas uma existência física. Ele vê com olhos de eternidade. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Que Deus te ilumine sempre. Ilumine você, seu lar, seus entes queridos, onde eles estiverem, no trânsito natural das suas vidas. Muita paz. Até o nosso próximo encontro, aqui, pela Rádio Brasil Espírita de Maceió.